meditar os mistérios gozosos significa entrar nas motivações últimas e no significado profundo da alegria cristã. Significa fixar o olhar sobre a realidade concreta do mistério da encarnação e sobre o obscuro prenúncio do mistério do sofrimento salvífico. Maria leva-nos a aprender o segredo da alegria cristã, lembrando-nos que o cristianismo é, antes de mais, evangelho, boa nova, que tem o seu centro, o seu próprio conteúdo na pessoa de Cristo, o Verbo feito carne, único Salvador do mundo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Primeiro mistério, a anunciação do anjo a Nossa Senhora. Ao 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem chamado José, na casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Ao entrar em casa dela, o anjo disse-lhe: Salve, ó cheia de graça, o Senhor está contigo. Ao ouvir estas palavras, ela perturbou-se, inquieta de si própria, e indagava de si própria o que significa tal saudação. Disse-lhe o anjo: Não tenhais receio, pois achaste graça diante de Deus. Hás de conceber no teu seio e dar à luz um filho, ao qual porás o nome de Jesus. Será grande e chamar-se-á Filho do Altíssimo. O Senhor Deus dar-lhe-á o trono de seu pai Davi. Reinará eternamente sobre a casa de Jacó. O seu reinado não terá fim. Maria disse então: Eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se de junto dela. O primeiro ciclo dos mistérios gozosos caracteriza-se pela alegria que irradia do acontecimento da encarnação. Isso é evidente desde a Anunciação, quando a saudação de Gabriel à Virgem de Nazaré se liga ao convite da alegria messiânica. Alegra-te, Maria. A este anúncio encaminha-se a história da salvação e até, de certo modo, a história do mundo. De fato, se o desígnio do Pai recapitular em Cristo todas as coisas, então todo o universo, de algum modo, é abrangido pelo favor divino, com o qual o Pai se inclina sobre Maria para torná-la mãe do seu Filho. Por sua vez, toda a humanidade está como que incluída no faça-se, ou faça-se de mim, de Nossa Senhora, que ela corresponde prontamente à vontade de Deus. O mistério da encarnação realizou-se quando Maria pronunciou o seu sim, faça-se em mim segundo a tua palavra, tornando possível, pelo que a ela competia no desígnio divino, a aceitação do oferecimento do seu Filho. Salve Maria! Pronuncio com imenso amor e com reverência essas palavras tão simples e ao mesmo tempo tão maravilhosas. Ninguém te poderá saudar nunca de modo mais estupendo do que o fez um dia o arcanjo no momento da anunciação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor está contigo. Segundo mistério, a visita de Nossa Senhora à sua prima Santa Isabel. Por aqueles dias, pôs-se Maria a caminho, entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel. Ao ouvir Isabel a saudação de Maria, erguendo a voz, exclamou: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. E donde me é dado que venha ter comigo a mãe do meu Salvador? Pois logo que chegou aos meus ouvidos a tua saudação, o menino saltou de alegria no ventre. Feliz aquela que acreditou que teriam cumprido as coisas que lhe foram ditas da parte do Senhor. Maria disse então: A minha alma glorifica o Senhor. E ainda no clima
da exultação e da alegria, aparece a cena do encontro com Isabel, onde a mesma voz de Maria e a presença de Cristo no seu ventre fazem saltar de alegria. O motivo da visita de Maria a Isabel há de ser procurado no fato de Gabriel, durante a anunciação, ter nomeado de maneira significativa Isabel, que em idade avançada tinha concebido do marido Zacarias um filho. Pelo poder de Deus, impelida pela caridade, dirige-se Maria à casa da sua parente. Quando entrou, Isabel, ao corresponder à sua saudação, tendo sentido o menino estremecer de alegria no seu próprio seio, cheia do Espírito Santo, saúda, por sua vez, Maria em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Esta proclamação e aclamação de Isabel viria a entrar na Ave Maria como continuação da saudação do anjo, tornando-se, assim, uma das orações mais frequentes da Igreja. Todas as palavras nesta saudação de Isabel são densas de significado. Parece, no entanto, ser de importância fundamental o que se diz no final: feliz aquela que acreditou que teriam cumprido as coisas que lhe foram ditas da parte do Senhor. Podem essas palavras ser colocadas ao lado do apelativo cheia de graça da saudação do anjo. A plenitude de graça anunciada pelo anjo significa o dom do próprio Deus à fé de Maria, proclamada por Isabel, por altura da visitação, mostra como a Virgem de Nazaré tinha correspondido a este dom. Terceiro mistério, o nascimento de Jesus em Belém. Por aqueles dias, saiu um decreto da parte de César Augusto para ser recenseada toda a terra. Também José, deixando a cidade de Nazaré, na Galiléia, subiu até a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser da casa da linhagem de Davi, a fim de recensear-se com Maria, sua mulher, que se encontrava grávida. E quando eles ali se encontravam, completaram-se os dias de ela dar à luz e teve o seu filho primogênito, que envolveu em panos, recostou numa manjedoura, não haver para eles lugar na hospedaria. Inundada de alegria é a cena de Belém, onde o nascimento do Deus menino, o Salvador do mundo, é cantada pelos anjos e anunciado aos pastores, precisamente com uma grande alegria. O nascimento de Jesus verifica-se em condições de extrema pobreza. Sabemos, efetivamente através de São Lucas, que por ocasião do recenseamento da população ordenada pelas autoridades romanas, se dirigiu Maria com José a Belém. Não tendo encontrado lugar na hospedaria, deu à luz o seu filho num estábulo e reclinou numa manjedoura. O Natal faz-nos pensar no acontecimento central e determinante da história, a encarnação de Deus. Adoramos no menino de Belém o Filho de Deus, o Verbo por quem tudo foi criado e sem o qual nada foi feito de tudo quanto existe. Qual o poder que assentava sobre os ombros de Cristo na noite de Natal? Somente Ele tem o poder de fazer com que os homens se tornem filhos de Deus. Somente Ele está em condições de elevar a glória do homem às alturas de Deus. Quarto mistério, a apresentação do menino Jesus no templo. Quando se cumpriu o tempo da sua purificação, segundo a lei de Moisés, levaram Jesus a Jerusalém para o apresentar ao Senhor, conforme está escrito na lei de Deus. Todo primogênito varão será consagrado ao Senhor, e para oferecerem em sacrifício, como se diz na lei do Senhor, um par de rolas ou 2 pombinhas. Ora, residia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Era justo e piedoso, esperava a consolação de Israel e o Espírito Santo estava nele.
tinha-lhe sido revelado pelo Espírito Santo que não morreria antes de ter visto o Messias do Senhor. Impelido pelo Espírito, veio ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus a fim de cumprir o que ordenava a lei a seu respeito, tomou-o nos braços e bendisse a Deus. 40 dias depois do nascimento de Jesus, segundo a prescrição da lei de Moisés, Maria e José levaram o menino a Jerusalém para o oferecerem ao Senhor. Um homem justo e piedoso, chamado Simeão, disse: os meus olhos viram a tua salvação, que preparaste em favor de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória de Israel, teu povo. Os dois últimos mistérios, mesmo conservando o sabor da alegria, antecipam já os sinais do drama. A apresentação no templo, de fato, enquanto exprime a alegria da consagração e extasia o velho Simeão, contém também a profecia do sinal de contradição, que o menino será para Israel e da espada que traspassará a alma de Maria. As palavras de Simeão colocam sob nova luz o anúncio que Maria tinha ouvido do anjo. Jesus é o Salvador, é luz para iluminar os homens. Não foi o que de algum modo se manifestou na noite de Natal, quando os pastores vieram ao presépio? Não foi o que se manifestou também, e ainda mais por ocasião da vinda dos magos do Oriente? Aquilo que Simeão diz apresenta-se como um segundo anúncio a Maria, uma vez que indica a dimensão histórica concreta em que o filho realizará a sua missão, ou seja, da incompreensão e na dor. Se este anúncio confirma, por um lado, a sua fé no cumprimento das promessas divinas de salvação, por outro lado, revela-lhe também que terá que viver a sua obediência de fé no sofrimento, ao lado do Salvador que sofre, e que a sua maternidade será obscura e marcada pela dor. Quinto mistério: o encontro do menino Jesus no templo entre os doutores. Seus pais iam todos os anos a Jerusalém pela festa da Páscoa. Quando chegou os 12 anos, subiam até lá, segundo o costume dos dias da festa. Terminados esses dias, regressaram a casa, e o menino ficou em Jerusalém, sem que os pais o soubessem. Pensando que ele se encontrava na caravana, fizeram um dia de viagem e começaram a procurá-lo entre os parentes e amigos e conhecidos. Não o tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. Volvidos 3 dias, encontraram-no no templo, sentado entre os doutores, a ouvi-los e a fazer-lhes perguntas. Todos quantos o ouviam estavam estupefatos com a sua inteligência e as suas respostas. Gozoso e ao mesmo tempo dramático é também o episódio de Jesus aos 12 anos no templo. Vemo-lo aqui na sua divina sabedoria, enquanto escuta e interroga, e exercendo substancialmente o papel daquele que ensina. A revelação do seu mistério de filho totalmente dedicado às coisas do Pai, perante as exigências absolutas do reino. Até José e Maria, aflitos e angustiados, não entenderam as suas palavras. Jesus está consciente de possuir uma relação única com Deus, própria de filho. Quando a mãe lhe fez saber a aflição com que ela e José o procuraram, Jesus responde sem hesitar: por que me procuráveis? Não sabeis que devia estar em casa de meu pai? Desde então, o seu olhar, cheio sempre de reverente admiração, não se separará mais dele. Algumas vezes será um olhar interrogativo, como do episódio da perda no templo. Filho, por que nos fizeste isto? Jesus tinha consciência de que só o Pai conhece o Filho. Tanto assim que até aquela
a quem tinha sido revelado mais profundamente o mistério da sua filiação divina, a sua mãe, vivia na intimidade com este mistério somente mediante a fé. Maria, durante muitos anos, permaneceu na intimidade com o mistério do seu filho e avançou no seu itinerário de fé à medida que Jesus crescia em sabedoria e graça diante de Deus e dos homens.